Aguardemos em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus. Deus seja louvado. Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que acha ser escrita no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Até aqui somente. Queridos irmãos, Mateus registrou este fato que aconteceu quando Jesus havia acabado de dar instrução aos seus discípulos e tinha ido então para ensinar nas cidades de origem deles. E João Batista estava preso, estava num cárcere, sem nenhuma liberdade. Mas aí chegou o conhecimento dele, porque as pessoas vinham lá se comunicar com ele, e naturalmente ele perguntava daqueles que ele havia batizado, como é que andavam, se estavam ainda procurando servir a Deus, porque eles não tinham referência nenhuma, só o testemunho do João Batista, milagres que ele fez e o batismo. E alguma coisa que eles queriam saber, era segundo a lei, nas sinagogas, mas eles estavam assim, batizados, mas esperando o que ia acontecer no futuro, e ele se preocupava. Aí alguém comentando com ele deve ter dito que Jesus, que andava com seus 12 discípulos, seguia na sua missão, ele não havia parado, não estava preso,
E onde ele ia e as pessoas aceitavam, eles batizavam. Ainda que Jesus mesmo não fazia batismo, mas os seus discípulos faziam. Ele, ouvindo tudo isso, ele ficou muito triste. E pensou, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, toda a minha dedicação acabou em nada. Por quê? Porque eu vou terminar aqui no fundo desta cadeia, desta prisão, e vou morrer aqui. Mas será que ele que eu batizei, será que ele era o Cristo mesmo? Porque ele pensava assim, se ele fosse, talvez me livrasse da cadeia que eu estou, porque ele fazia tanto milagre, poderia fazer comigo também. E ficou relutando com esses pensamentos, vendo a sua condição e vendo a obra que Deus está fazendo através do Senhor Jesus. Então ele, caindo nesta situação profunda, chamou 2 dos seus discípulos e falou, olha, eu estou aqui nisso aqui, eu não sei o que será de mim, mas procura aquele Jesus, aquele que eu batizei, que eu até hoje eu tenho crido que ele seria o Cristo de Deus, por tudo aquilo que eu vi. Mas agora eu estou desse jeito aqui, ninguém me vem visitar, meu fim vai ser a morte, não sei, estou sabendo aí que onde ele anda, ele está batizando, e tudo aquilo que eu comecei a fazer parece que está acabando tudo em nada. Vai perguntar para ele se é ele mesmo o Cristo, ou se ainda vamos ter que aguardar outro. E eles foram. Quando chegaram onde estava o Senhor, fizeram essa pergunta, o Senhor falou para ele, olha, vai lá, responde para ele. E anuncia, e diga que aqui, por onde eu estou andando, os cegos ouvem, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciado o reino dos céus, o Evangelho. Conta isso aí para eles saberem que a coisa não parou não, ela continua, e eu estou trabalhando. Mas diga para ele assim, que será bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Porque ele percebia que o João estava tendo dificuldade para caminhar na mesma fé e crença. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Olha, mas escandalizar é tropeçar. Escândalo é tropeço. É como uma coisa que é colocada no caminho e impede a pessoa de andar. Então ela tropeça e cai. E Jesus falou, será bem-aventurado quem não tropeçar em mim, que não se escandalizar comigo. E já dizia também, porque Jesus sabia que o seu fim também seria igual. João Batista seria morto. E o Senhor também. Então, quem estiver me observando e não quiser perder o esforço nesta aventura e quiser ser bem-aventurado, não deve se escandalizar comigo, porque também eu vou passar por a mesma situação.